Raabe disse para eles que nem sabia de onde aqueles homens eram. Raabe disse para eles que nem sabia de onde aqueles homens eram. Raabe disse para eles que nem sabia de onde aqueles homens eram. Raabe disse para eles que nem sabia de onde aqueles homens eram. Raabe disse para eles que nem sabia de onde aqueles homens eram. Ela contou que realmente aqueles homens foram em sua casa. Ela contou que realmente aqueles homens foram em sua casa. Ela contou que realmente aqueles homens foram em sua casa. Ela contou que realmente aqueles homens foram em sua casa. Ela contou que realmente aqueles homens foram em sua casa. Mas eles já tinham ido embora. E ela até aconselhou os soldados a voltarem rápido. Mas eles já tinham ido embora. E ela até aconselhou os soldados a voltarem rápido. Mas eles já tinham ido embora. E ela até aconselhou os soldados a voltarem rápido. Mas eles já tinham ido embora. E ela até aconselhou os soldados a voltarem rápido. Mas eles já tinham ido embora. E ela até aconselhou os soldados a voltarem rápido. Assim, eles iam conseguir alcançar os espias. E os soldados foram embora. Assim, eles iam conseguir alcançar os espias. E os soldados foram embora. Assim, eles iam conseguir alcançar os espias. E os soldados foram embora. Assim, eles iam conseguir alcançar os espias. E os soldados foram embora. Assim, eles iam conseguir alcançar os espias. E os soldados foram embora. Então Raabe foi lá no telhado e conversou com aqueles espias. Então Raabe foi lá no telhado e conversou com aqueles espias. Então Raabe foi lá no telhado e conversou com aqueles espias. Então Raabe foi lá no telhado e conversou com aqueles espias. Então Raabe foi lá no telhado e conversou com aqueles espias. Ela disse que os moradores de Jericó estavam apavorados. Ela disse que os moradores de Jericó estavam apavorados. Ela disse que os moradores de Jericó estavam apavorados. Ela disse que os moradores de Jericó estavam apavorados. Ela disse que os moradores de Jericó estavam apavorados. Estavam muito assustados, porque eles ficaram sabendo. 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 Eles ouviram sobre os sinais e maravilhas que o Senhor havia feito no meio do seu povo. Eles ouviram sobre os sinais e maravilhas que o Senhor havia feito no meio do seu povo. Eles ouviram sobre os sinais e maravilhas que o Senhor havia feito no meio do seu povo. Eles ouviram sobre os sinais e maravilhas que o Senhor havia feito no meio do seu povo. Eles ouviram sobre os sinais e maravilhas que o Senhor havia feito no meio do seu povo. Raabe disse que sabia muito bem que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra.
Raabe disse que sabia muito bem que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Raabe disse que sabia muito bem que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Raabe disse que sabia muito bem que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Raabe disse que sabia muito bem que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Raabe tinha razão. Só o Senhor é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Raabe tinha razão. Só o Senhor é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Raabe tinha razão. Só o Senhor é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Raabe tinha razão. Só o Senhor é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Raabe tinha razão. Só o Senhor é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. O nosso Criador Todo-Poderoso. 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 Deus vive lá no céu, um lugar de luz, de alegria e felicidade. Deus vive lá no céu, um lugar de luz, de alegria e felicidade. Deus vive lá no céu, um lugar de luz, de alegria e felicidade. Deus vive lá no céu, um lugar de luz, de alegria e felicidade. Deus vive lá no céu, um lugar de luz, de alegria e felicidade. E Deus pode nos dar a vida eterna. 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 Ele pode dar a vida eterna junto dele. 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 A todos aqueles que confiam tão somente nele, 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 como o único Deus vivo e verdadeiro. 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 Aqueles homens foram no lugar certo. 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 Porque eles tiveram as informações que precisavam para levar para Josué. Porque eles tiveram as informações que precisavam para levar para Josué. Porque eles tiveram as informações que precisavam para levar para Josué. Porque eles tiveram as informações que precisavam para levar para Josué.
porque eles tiveram as informações que precisavam para levar para Josué. E Raabe disse que o povo de Jericó, 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 os homens estavam muito assustados, estavam com medo do exército israelita. Os homens estavam muito assustados, estavam com medo do exército israelita. Os homens estavam muito assustados, estavam com medo do exército israelita. Os homens estavam muito assustados, estavam com medo do exército israelita. Os homens estavam muito assustados, estavam com medo do exército israelita. Porque eles sabiam muito bem que Deus ia entregar a cidade de Jericó nas mãos deles. Porque eles sabiam muito bem que Deus ia entregar a cidade de Jericó nas mãos deles. Porque eles sabiam muito bem que Deus ia entregar a cidade de Jericó nas mãos deles. Porque eles sabiam muito bem que Deus ia entregar a cidade de Jericó nas mãos deles. Porque eles sabiam muito bem que Deus ia entregar a cidade de Jericó nas mãos deles. E Raabe pediu que quando os israelitas viessem para destruir Jericó, E Raabe pediu que quando os israelitas viessem para destruir Jericó, E Raabe pediu que quando os israelitas viessem para destruir Jericó, E Raabe pediu que quando os israelitas viessem para destruir Jericó, E Raabe pediu que quando os israelitas viessem para destruir Jericó, que eles salvassem sua vida e a vida de seus pais, e que eles salvassem sua vida e a vida de seus pais, e que eles salvassem sua vida e a vida de seus pais, e que eles salvassem sua vida e a vida de seus pais, e que eles salvassem sua vida e a vida de seus pais, e de seus irmãos e irmãs também. 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 Raabe pegou uma corda e deu para aqueles homens descer pela janela. Raabe pegou uma corda e deu para aqueles homens descer pela janela. Raabe pegou uma corda e deu para aqueles homens descer pela janela. Raabe pegou uma corda e deu para aqueles homens descer pela janela. Raabe pegou uma corda e deu para aqueles homens descer pela janela. E assim, aqueles homens estavam ali prontos para ir embora. E assim, aqueles homens estavam ali prontos para ir embora. E assim, aqueles homens estavam ali prontos para ir embora. E assim, aqueles homens estavam ali prontos para ir embora. E assim, aqueles homens estavam ali prontos para ir embora. Mas antes de sair, eles fizeram um combinado com ela. Mas antes de sair, eles fizeram um combinado com ela. Mas antes de sair, eles fizeram um combinado com ela. Mas antes de sair, eles fizeram um combinado com ela. Mas antes de sair, eles fizeram um combinado com ela. Eles disseram que Raabe seria salva junto com sua família. Eles disseram
que Raabe seria salva junto com sua família. Mas eles disseram que Raabe seria salva junto com sua família. Mas eles disseram que Raabe seria salva junto com sua família. Mas eles disseram que Raabe seria salva junto com sua família. Mas para isso ela precisava fazer três coisas. 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 Ela tinha que amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela tinha que amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela tinha que amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela tinha que amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela tinha que amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela e sua família tinham que ficar dentro de casa e ela e sua família tinham que ficar dentro de casa e ela e sua família tinham que ficar dentro de casa e ela e sua família tinham que ficar dentro de casa e ela e sua família tinham que ficar dentro de casa e também ela não podia denunciar. 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 Não podia contar a missão daqueles homens para os inimigos. Não podia contar a missão daqueles homens para os inimigos. Não podia contar a missão daqueles homens para os inimigos. Não podia contar a missão daqueles homens para os inimigos. Não podia contar a missão daqueles homens para os inimigos. Esse era o combinado. 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 Se Raabe agisse dessa forma, ela e sua família seriam salvas. Se Raabe agisse dessa forma, ela e sua família seriam salvas. Se Raabe agisse dessa forma, ela e sua família seriam salvas. Se Raabe agisse dessa forma, ela e sua família seriam salvas. Se Raabe agisse dessa forma, ela e sua família seriam salvas. E Raabe disse para aqueles homens que E Raabe disse para aqueles homens que E Raabe disse para aqueles homens que E Raabe disse para aqueles homens E Raabe disse para aqueles homens que eles deveriam se esconder nas montanhas, 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 para que os soldados do rei de Jericó não os encontrassem. Para que os soldados do rei de Jericó não os encontrassem. Para que os soldados do rei de Jericó não os encontrassem. Para que os soldados do rei de Jericó não os encontrassem. Para que os soldados do rei de Jericó não os encontrassem. E os espias saíram dali. 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 E os espias saíram dali.
E quando eles saíram, Raabe atendeu aos comandos. 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 Ela amarrou um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela amarrou um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela amarrou um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela amarrou um cordão vermelho na janela de sua casa. Ela amarrou um cordão vermelho na janela de sua casa. E ela e sua família ficaram ali dentro, como os espias haviam mandado. E ela e sua família ficaram ali dentro, como os espias haviam mandado. E ela e sua família ficaram ali dentro, como os espias haviam mandado. E ela e sua família ficaram ali dentro, como os espias haviam mandado. E ela e sua família ficaram ali dentro, como os espias haviam mandado. E os soldados estavam à procura dos espias. 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 Mas eles estavam escondidos nas montanhas e ficaram ali por 3 dias. Mas eles estavam escondidos nas montanhas e ficaram ali por 3 dias. Mas eles estavam escondidos nas montanhas e ficaram ali por 3 dias. Mas eles estavam escondidos nas montanhas e ficaram ali por 3 dias. Mas eles estavam escondidos nas montanhas e ficaram ali por 3 dias. Então, os soldados do rei desistiram de procurá-los. E finalmente os homens puderam voltar para Josué e contaram. Então, os soldados do rei desistiram de procurá-los. E finalmente os homens puderam voltar para Josué e contaram. Então, os soldados do rei desistiram de procurá-los. E finalmente os homens puderam voltar para Josué e contaram. Então, os soldados do rei desistiram de procurá-los. E finalmente os homens puderam voltar para Josué e contaram. Então, os soldados do rei desistiram de procurá-los. E finalmente os homens puderam voltar para Josué e contaram. Os espias contaram para Josué que tinham certeza que os espias contaram para Josué que tinham certeza que os espias contaram para Josué que tinham certeza que os espias contaram para Josué que tinham certeza que os espias contaram para Josué que tinham certeza que os espias contaram para Josué que tinham certeza que Deus ia entregar aquela cidade em suas mãos. Que Deus ia entregar aquela cidade em suas mãos. Que Deus ia entregar aquela cidade em suas mãos. Que Deus ia entregar aquela cidade em suas mãos. Que Deus ia entregar aquela cidade em suas mãos. Porque os moradores estavam assustados, estavam com muito medo. Porque os moradores estavam assustados, estavam com muito medo. Porque os moradores estavam assustados, estavam com muito medo.
porque os moradores estavam assustados, estavam com muito medo. Porque os moradores estavam assustados, estavam com muito medo. E não demorou muito. Josué, com os outros israelitas, e não demorou muito. Josué, com os outros israelitas, e não demorou muito. Josué, com os outros israelitas, e não demorou muito. Josué, com os outros israelitas, e não demorou muito. Josué, com os outros israelitas, foram para invadir aquela cidade, para tomar a cidade de Jericó. E eles derrubaram seus muros. Foram para invadir aquela cidade, para tomar a cidade de Jericó. E eles derrubaram seus muros. Foram para invadir aquela cidade, para tomar a cidade de Jericó. E eles derrubaram seus muros. Foram para invadir aquela cidade, para tomar a cidade de Jericó. E eles derrubaram seus muros. Foram para invadir aquela cidade, para tomar a cidade de Jericó. E eles derrubaram seus muros.